De tanto gastar sovéus, perderam a conta dos calos, sempre ajeitando cavalos para a serventia dos bastos. Trazem auroras de arrastro junto às esporas crinudas, ponços de ajá na cintura e os chapelões pintapeados, sombreando sonhos alçados, sombreando tempo e longura. São os habitantes do arreio, são os senhores do estribo, não são os mesmos da tribo que enfeitam cartões postais. Esses ensiniam baguais com pradarias no olhar, sabem de golpes no ar e de tirões campo afora, quando um pavena se atora, cambiando o céu de lugar. Buenas, gauchada! Com a graça de Deus, vamos começando mais um programa. O quadro Indumentária Gaúcha nos faz viajar no tempo e reviver a história de tantos viajantes e pesquisadores que contribuíram para o resgate da história do povo gaúcho. Lançado pela moda, ainda no século XVIII, o fichu logo passou a circular por diversas camadas sociais. E mais tarde, veio a fazer parte da indumentária tradicional gaúcha. O fichu se tornou um dos elementos identitários do vestuário tradicional gaúcho. Logo, ele deixa o efêmero campo da moda e integra a indumentária tradicional, compondo o universo da prenda gaúcha. Acompanhem agora o quadro Indumentária Gaúcha com a professora Edneia Pereira. Olá! Hoje nós vamos falar de uma peça que permeia a indumentária gaúcha, que é o fichu, que foi muito usado nos séculos XVIII e XIX em diversos países e que hoje faz parte da indumentária da prenda. A história do gaúcho é possível de ser contada a partir dos relatos dos viajantes que passaram pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, alguns pela Argentina, e descreviam aquilo que viam aqui, hábitos, costumes e também a indumentária das pessoas que aqui viviam. Entre esses viajantes, Auguste de Saint-Hilaire se destacou entre eles e fez inúmeros registros ricos sobre a indumentária das pessoas que aqui viviam. Ele descrevia a mulher com uma riqueza de detalhes e a sua indumentária. E sempre descreveu o fichu, esse elemento que faz parte da indumentária da prenda hoje. Ao ficar hospedado em uma casa em Torres em 1820, diz Saint-Hilaire que, apesar da indigência que anuncia a edificação, a mulher do proprietário da casa é muito melhor vestida que as camponesas francesas. E segue ainda no dia seguinte falando da próxima estada, que a dona desta outra casa estava vestida como uma dama. Ela usa um vestido de cor azul nanquim, manga longa e um fichu de musseline, e seus cabelos são presos com uma travessa. E Saint-Hilaire segue descrevendo. Diz ele: eu vi na janela de uma dessas casas uma jovem encantadora, com cabelos bem arrumados e com um lindo vestido com fichu de seda. Já no outro dia, diz o viajante, as jovens, filhas do dono da casa, usam como suas mães um vestido indígena e também um fichu de algodão, no cabelo preso sempre com uma travessa. Em Santa Maria, em 1821, Saint-Hilaire diz que as mulheres são bonitas. Aqui são muito brancas, mas tem algumas de cores. Elas são envergonhadas, se mostram um pouco, usam um vestido indígena e um fichu. Bom, mas o que significa fichu? Agora vou mostrar um pouco dos historiadores, o que dizem eles sobre o fichu. De acordo com historiadores do vestuário, fichu é um pequeno lenço de algodão, musseline ou seda, com o qual as mulheres costumavam proteger o colo. No final do século XVIII, o decote tornou-se muito amplo.
Então, por uma necessidade de civilidade, entrou em evidência um elemento chamado fichu, um pequeno lenço usado para cobrir o busto. De acordo com Karl Kohler, um dos maiores historiadores, para essa finalidade usava-se um grande pedaço triangular de tecido branco, chamado fichu, por baixo ou por cima do corpete. No último caso, era cruzado sobre o busto e preso nas costas por um grande laço. Em geral, o fichu era disposto de modo a ficar o mais solto possível na frente. Já Marcos Sabino diz que o fichu se usou principalmente nos séculos XVIII e XIX e servia para cobrir os decotes e também as cabeças. Era muito usado por mulheres do campo e por inúmeras vezes esteve na moda. Já Castellani diz que fichu era feito de um tecido leve para envolver a cabeça, pescoço e ombros, usado pelas mulheres entre 1780 e 1880 na França e na Inglaterra. Era um pano drapeado, envolvia os ombros e se fechava na frente por broche ou nó, podendo ser debruado com babados e confeccionados em musseline ou crepe. Algumas obras ainda dizem que o fichu era um elemento que enganava as pessoas, pois o peito parecia mais desenvolvido do que era. Bom, mas James Lever, que é um respeitado historiador do vestuário, diz que era uma peça de recato. Tinha a função de esconder a parte de baixo do decote. Era um quadrado grande de linho, musseline ou seda dobrado, mas havia também meio lenço para ocasiões informais. Já Auguste Racine registra na obra História dos Costumes que fez parte de inúmeros países e se tornou tradição em muitas regiões o fichu. Inclusive, existe uma região no sul da França que muito preserva suas tradições e que se assemelha às nossas tradições. São os cardigans, onde os vestidos das mulheres são também parecidos com os vestidos das prendas. O fichu, registrado por Saint-Hilaire, é de tecido de musseline e algodão. Porém, Paixão Cortes, em suas enormes pesquisas pelo interior do Rio Grande do Sul, encontrou também de outros materiais, como de seda com franja, crochê e em fios de algodão. Bom, essa foi a história do fichu, mas não podemos esquecer de seguir o regimento de cada MTG, que cada um traz algumas especificidades.